e hoje tem resenha! Oi pessoal, eu sou a Carol, pra quem ainda não me conhece, muito prazer. Se você ainda não é inscrito, já pode ir se inscrevendo. E hoje a gente vai fazer uma resenha desse livro aqui, Histórias de Sabanda, O Resgate de Anya. É um livro que eu ganhei de presente da autora, foi a primeira vez que eu realmente ganhei um livro pra resenhar. E foi interessante porque nós temos uma amiga em comum. Beijo, Luciana! E ela sondou essa amiga nossa pra perguntar se eu me interessaria por ler o livro dela, dizer minha opinião. E eu fiquei me achando, né? Porque na época eu ainda não tinha aqui o canal, eu só de vez em quando postava resenha lá no meu Instagram. Mas eu fiquei muito feliz com o presente, né? Com o convite. Eu tava super empolgada. Daí passou um tempinho, né? Porque corri do Rio de Janeiro, enfim, deixa quieto. Mas quando chegou o livro, eu amei, assim. Olha esse cuidado, sério. É da editora Viseu. É todo delicadinho a capa. Aqui é a contracapa. Aqui diz Natália Telles, a autora. E ele veio com dedicatória. Caiu o marcador. E ele veio com dedicatória. E assim, não é só uma assinatura não, ele tem um textinho que a Natália escreveu pra mim, dizendo que se identificou com as minhas leituras, que eu tava lendo coisas que inspiraram ela quando ela era mais nova. Ano passado eu li Nárnia, li Zafon, li também Desventuras em Série. Então eu fiquei feliz, assim, de receber esse presente tão delicado. Veio também com o marcador personalizado do livro. Vamos lá, comecei a ler. Já de cara eu fiquei um pouquinho assustada, porque no prefácio a Natália conta um pouco como foi o processo para criar o livro. Desde que ela era bem novinha na escola, ela e uma amiga já conversavam sobre esse possível universo que elas inventaram. E aí que veio o porém. Nesse prefácio ela explica que é muito inspirada em Avatar, a questão da manipulação de elementos. E aí eu já fiquei, ai meu Deus, porque não é muito a minha vibe. Mas eu falei, não, eu ganhei de presente, eu vou dar uma chance. E, gente, não é uma coisa que se limita a essa questão de elementos da natureza, guerrinha, foguinho, aguinha, arzinho. Existe, é como se fosse o elemento mágico desse universo de fantasia, mas é muito além disso. O livro ele tem uma história muito amarradinha, os personagens são super bem construídos, tem personagens femininas muito fortes, do jeitinho que eu gosto, tem muitos personagens com representatividade LGBT também, que é muito importante hoje em dia, né, de se pensar, e de um jeito onde isso não é uma questão, sabe? Isso não é uma questão dentro do livro, eles só estão ali, eles são assim e pronto, sabe? Os conflitos são outros. Então eu acho que é um livro que me surpreendeu nesse sentido. Eu tava esperando uma coisa boa, mas eu tava com um pouco de medo, né? Você ganha um livro de presente, imagina, você não gosta, mas eu amei, eu dei 4 estrelas e meia lá no Scooby. Então assim, sendo muito sincera, essa resenha aqui é sincerona. A Natália, a autora, nem sabe que eu tô fazendo esse vídeo, então vamos lá. Vou dizer um pouquinho aqui pra vocês sobre esse livro e eu espero que vocês se interessem. Bom, o universo do livro é o seguinte. Imagina um mundo onde manipulação de elementos seja algo normal e cada família tem a sua especialidade. Então tem a família do ar, a família do fogo, a família da terra e assim por diante. Tem mais repartições desses elementos, não se resume só aos 4 elementos mais conhecidos, né? Dentro desse universo, eles têm uma deusa que se chama Anya. Assim como deuses de religiões monoteístas, nem todos acreditam plenamente na deusa, mas enfim, ela é a entidade religiosa, espiritual que eles conhecem, certo? E essa deusa foi sequestrada há muitos anos, mas agora uma das profetisas, que tem a função de proteger a deusa, ela convoca um representante de cada uma dessas famílias. Então no total são 12 crianças, mais ou menos crianças, adolescentes, e eles vão ter que superar as diferenças deles, as rixas históricas entre uma família e outra e as rivalidades para conseguir resgatar essa deusa que, mesmo que um ou outro não tenha tanta fé assim, é um bem comum. Por quê? Porque Sabanda, que é a terra que eles moram, tá em conflitos internos, tá tendo muita luta, muita guerra. Então eles acreditam que resgatando a deusa, ela vai conseguir amenizar essa situação e vai ficar melhor para todo mundo. Essa jornada, né, desse grupo de pessoas que não se conhecem, algumas são bem novinhas, tem uma das mascotinhas que tem 7 anos, 8 anos, enfim, eles fazem treinamento e eles saem nessa jornada para conseguir recuperar essa deusa perdida há tantos anos. É uma história de aventura,
mas também tem muito romance, tem muito suspense, tem muito terror. Tem terror nesse livro, então cuidado que dá medo em alguns momentos. Tem comédia, eu ri muito, muito. E além de tudo isso, é um livro muito dinâmico e empolgante, sabe? Você começa a ler, no início, assim, a apresentação dos personagens, acho que dá uns 2, 3 capítulos pra você se situar. Depois que passou esse início, você engole o livro, porque você quer saber o que vai acontecer. Os capítulos são curtos, então isso é uma coisa que me estimula a ler mais, né? Eles são curtos e o título de cada capítulo é como se fosse um resumão, óbvio, né, do capítulo, mas eles são títulos criativos, eles não são muito lugar comum, sabe? Então dá vontade de ler. E assim, os personagens, gente, desse livro, eles são extremamente bem construídos e cativantes. Eu, como atriz, prezo muito por isso. Em qualquer leitura que eu procuro, eu fico percebendo assim, esse personagem, eu compro ele? Ele é uma coisa só? Ou ele tem nuances? Ou ele tem camadas, né? Porque, assim, a gente na vida, ninguém é só bom, ninguém é só mal, ninguém é só engraçado, ninguém é só antipático. A Natália conseguiu explorar muito bem essas dualidades dentro de cada personagem e as relações entre eles também são muito bem elaboradas. Então a gente vê perfeitamente quando 2 personagens em cena não se gostam ou se tem um grupo grande, assim, uma cena de muitos personagens ao mesmo tempo. Ela vai narrando coisinhas que acontecem ali no plano de fundo, sabe? Que eu imagino que se fosse um filme, a cena principal estaria acontecendo na frente e essas ceninhas de implicância de um e outro lá no fundo, sabe? Mas é uma coisa que faz diferença, sabe? Dá vontade da gente entrar mais nessa história. Inclusive, pelo que eu entendi, é uma série que, por enquanto, só tem esse primeiro livro, Histórias de Sabanda, O Resgate de Anya. Eu não sei se Histórias de Sabanda é o nome da série, Resgate de Anya é esse modo do livro, mas enfim, fico curiosa, espero que tenham outros, porque eu me envolvi muito com os personagens. E, gente, os vilões são muito cativantes, sério. Eles são muito divertidos, você quase que torce por eles. Sério, dá até vontade de ler as cenas agora. Inclusive, Natália Telles, autora do livro, se você estiver assistindo esse vídeo agora, eu quero aqui te dar os meus parabéns. Eu fiquei de conversar com você depois no inbox mais as minhas impressões, para além da minha resenha, né, que eu já tinha feito, mas eu acabei guardando isso pra poder fazer esse vídeo. Parabéns, um beijo pra você. Então, assim, eu espero que vocês deem uma chance pra esse livro. A Natália Telles é uma autora estreante nesse mundo da literatura. Esse é o primeiro livro dela. Ela vem escrevendo ele há muito tempo, assim, pelo menos bolando a ideia, roteirizando. E eu acho que ele lançou esse ano, no início do ano, 2021. A capa é muito linda. Aqui no final tem uma coisa muito legal também dentro do livro, que é como se fosse uma ficha de personagens que ela fala. Aí tem as ilustrações dos protagonistas com o signo deles, sim, o signo, isso é muito bom. Qual família eles pertencem, um pouco da biografia, assim, do personagem, né, como se fosse um perfil. E aí é bom porque, como são 12 protagonistas, no início a gente fica um pouquinho perdido, né? Porque é muita gente pra você decorar as personalidades de cada um, e cada um tem uma personalidade muito específica e muito única, assim. Nenhum deles você confunde entre si. Mas como no início a gente sempre tá chegando numa história nova, sem ter muita intimidade com aqueles personagens, aí é muito legal, porque aí se você fica, quem era esse mesmo? Você vai lá no final e aí você já tem uma identidade visual pra você associar ao nome, né? Então acho que isso facilita na hora de você entrar na leitura. Muito legal. Pessoal, eu recomendo esse livro, assim, pra todo mundo que gosta de fantasia. Ele me remeteu em vários momentos a Percy Jackson, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Desventuras em Série. Então, assim, se vocês tiverem interesse nesse tipo de livro, eu acho que vocês vão gostar, com certeza. E pra mim foi uma leitura muito gostosa e eu fiquei orgulhosa de saber que tem pessoas da minha idade, brasileiras, escrevendo fantasias a nível best-seller, sabe? Porque, sinceramente, eu não acho que esse livro ficou atrás nem um pouco dessas grandes fantasias que a gente tá acostumado a ver, sabe? Fico orgulhosa, né, de estar vivenciando esse momento, de ter tido a oportunidade de ler esse livro em primeira mão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi mais rapidinho e eu espero vocês no próximo. Um beijo e, Natália, de novo, parabéns pelo seu livro, ele é incrível!